dia a todos e todas. Eu sou a professora Juliana Nogueira, sou professora aqui do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Arinos, e vou dialogar com você sobre a cultura do arroz. Segundo a Embrapa, o arroz é considerado o produto de maior importância econômica em muitos países em desenvolvimento. E ele é um alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas. E é uma cultura que apresenta grande capacidade de se adaptar a diferentes condições de solo e de clima. Ele é cultivado e consumido em todos os continentes, se destaca pela produção e área de cultivo, e tem um papel estratégico, tanto em nível econômico quanto social, para os povos das nações mais populosas da Ásia, África e América Latina. Comparado com as demais culturas, o arroz se destaca em segundo lugar em extensão de área cultivada, sendo superado apenas pelo trigo. Nos últimos anos, em virtude do deslocamento da produção para áreas mais favoráveis e da adoção por parte do produtor rural de novas tecnologias, a produtividade média do arroz vem aumentando. Segundo dados da quinta aproximação, as produtividades são variadas de acordo com o sistema de cultivo utilizado. Então, nós temos um sistema de cultivo de sequeiro, a produtividade varia de 2,5 a 3 toneladas por hectare. No sistema de sequeiro irrigado, já aumenta essa produtividade, passa de 3,5 a 4. No irrigado por submersão contínua, varia de 5 a 6 toneladas por hectare. E no sistema irrigado por várzea úmida, de 3,5 a 4 toneladas por hectare. No caso do arroz, são considerados dois grandes ecossistemas, que é o ecossistema de várzeas e o ecossistema de terras altas. Esses dois ecossistemas, eles englobam todos os sistemas de cultivo de arroz no país, sendo os principais o irrigado por inundação e o de sequeiro. No caso do cultivo no sistema de sequeiro, ele é caracterizado pela condição anaeróbica de desenvolvimento da raiz da planta, a condição aeróbica. O que significa? Que no espaço poroso que tem em volta da raiz da cultura, o espaço vai estar ocupado por ar. Então, isso caracteriza uma condição aeróbica. Já no sistema irrigado por inundação, há uma consequente criação de uma condição anaeróbica, porque todo o espaço poroso em torno da raiz da cultura estará ocupado por água. E isso implica uma série de transformações que influenciam não só o desenvolvimento da planta de arroz, como também a absorção de nutrientes e o manejo do solo. Considerando ecossistemas várzeas, no Brasil, então, a maior parcela da produção de arroz é proveniente desse ecossistema. Então, o cultivo irrigado é responsável por 75% da produção nacional. E esse sistema é considerado um estabilizador da safra nacional, porque como não depende das condições climáticas, como no cultivo de sequeiro, você tem uma estabilidade ali na produção. E os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina contribuíram com mais de 63% para a formação do estoque nacional de arroz nas últimas safras. Na região sudeste do Brasil, estados de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, há também uma expressiva produção de arroz no ecossistema de várzeas úmidas inundadas, com a construção dos chamados tabuleiros. Esses tabuleiros são adotados tanto em grandes áreas, como também adaptados em pequenas áreas de brejo, próximos aos cursos d'água, pelos agricultores familiares, principalmente no estado de Minas Gerais. Então, aqui nós temos uma imagem de tabuleiro, tabuleiros que foram construídos na zona da mata de Minas Gerais, próximo a um curso d'água, uma área de brejo. No ecossistema de terras altas, esse arroz ele pode ser cultivado com irrigação suplementar por aspersão ou sem irrigação. No caso do cultivo sem irrigação, a disponibilidade de água para a cultura fica totalmente dependente da ocorrência de chuva. Já o sistema de cultivo de arroz com irrigação por aspersão, então vai ser caracterizado pelo intenso uso do solo, será necessária a adoção de rotação de culturas e elevado uso de tecnologia. Os plantios feitos na estação chuvosa, durante os meses de outubro a maio, fazem uso da irrigação de forma suplementar. No início do período das águas, como a ocorrência de chuva é incerta, e em janeiro e fevereiro pode acontecer
períodos de estiagem, denominados veranicos. Então, tem que ter cuidado no momento do plantio para verificar a melhor data. E aqui uma imagem, né, do cultivo de arroz de sequeiro sem irrigação. Uma questão muito importante no cultivo de qualquer espécie é a escolha da cultivar. Então, a escolha da variedade correta de arroz é uma das formas mais baratas para se aumentar a produtividade, porque se o produtor erra nesta hora, correrá o risco de perder dinheiro e também não ter produtividade. No caso da Embrapa, há algumas cultivares recomendadas para o arroz de sequeiro, né, aqui para o estado de Minas, como Caiapó, Douradão, Guarani, Rio Doce, Rio Paranaíba, Confiança e Canastra. E a Epamig também, que é uma empresa de pesquisa aqui do estado de Minas Gerais, também desenvolveu algumas cultivares adaptadas a diversas regiões do estado, né? E uma coisa importante de ressaltar é que o processo de indicação de cultivares, ele é dinâmico, ou seja, periodicamente recomendam-se novas cultivares, em substituição àquelas menos produtivas e ou com menor aceitação comercial. Então, tem um consórcio de pesquisa entre a Epamig e a Embrapa Arroz e Feijão, por meio do Programa de Melhoramento Genético de Arroz, que testa cada ano diversas linhagens e cultivares em diferentes locais do estado de Minas Gerais. Então, o objetivo é oferecer para o produtor aquela melhor opção que vai estar melhor adaptada ao local de cultivo. Aqui tem alguns cultivares lançados pela Epamig, que fica localizado no município de Leopoldina, né, que é a BRS MG Caçula, Rubelita, Predileta, Seleta, Rio Grande. Essas citadas por último foram cultivares desenvolvidos em anos anteriores ao ano de 2012. No caso do cultivo do arroz irrigado, normalmente ele desenvolve-se em temperaturas entre 15 e 33 graus. Então, o clima é classificado como quente e úmido, né, com estação chuvosa no verão. Para selecionar a área para o cultivo do arroz irrigado, deve verificar a quantidade de água disponível para irrigação, a declividade do terreno e a textura do solo. Neste caso, o preparo do solo é normal, né? Normalmente feito por uma aração a 25 centímetros de profundidade e 1 ou 2 gradagens. A época mais indicada para a semeadura do arroz irrigado é logo nas primeiras chuvas dos meses de outubro e novembro. E algumas cultivares indicadas já tradicionais aqui para o estado de Minas são urucuia e capivari, né? São cultivares indicadas para o plantio de arroz irrigado. Nesse sistema de plantio, ele pode ser o sistema de plantio direto em covas, com mudas já preparadas em viveiros rústicos no campus, né, que leva aproximadamente 1 mês para desenvolver. Pode ser feito também o plantio de sementes manual direto em covas, né, nos tabuleiros, nas várzeas sistematizadas. Nesse caso, coloca de 5 a 8 sementes por cova, um espaçamento de 30 centímetros entre fileiras e 20 centímetros entre covas, né? Gastando em torno de 50 quilos de sementes por hectare. Então, aqui na figura 11, há um viveiro de produção de mudas, né, para o cultivo do arroz irrigado no sistema de tabuleiro, de várzea. E na figura 12 já é a muda de arroz com 1 mês de idade, pronta para ser transplantada para a área de cultivo. É possível também fazer a semeadura direta em linhas. Então, você vai fazer o plantio usando uma plantadora mecanizada. Usa-se de 90 a 100 sementes por metro linear de sulco, né? Um espaçamento de 30 centímetros entre fileiras de sulco e vai ser utilizado em torno de 100 quilos de sementes por hectare. Pode ser plantado também através da semeadura a lanço, né, que é um outro sistema usado em grandes áreas de várzeas sistematizadas, que são os tabuleiros. Neste caso, é feita a pré-germinação das sementes de 24 a 36 horas, ficando submersas em água, e depois vai se distribuir, né, de 100 a 120 quilos de sementes selecionadas por hectare. Então, você faz o lançamento, né, dessa semente a lanço, tentando buscar maior uniformidade na hora de fazer, né, a distribuição da semente na área que será cultivada. A calagem e adubação deve ser feita de acordo com a interpretação da análise de solo com base na quinta aproximação. Então, nós já vimos isso em fertilidade, você precisa fazer a análise de solo, interpretar o resultado da análise de solo,
verificar se os níveis, né, principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio, estão no nível, se está baixo, se está médio, se está alto. A partir disso, você faz a dosagem que você vai aplicar, né, de nitrogênio, fósforo e potássio. E no caso do nitrogênio, a dose a ser aplicada, ela deve ser parcelada. Você não vai aplicar toda a dose no plantio. Então, 1/3 você vai jogar no plantio com fósforo e potássio, e os 2/3 restantes você vai jogar em cobertura, durante a formação, né, do cacho de arroz. Em relação ao manejo da água, a umidade do solo é que vai determinar ou não a necessidade de irrigação. Se quando ocorrer o plantio das sementes não tiver umidade suficiente no solo para germinação ou para pegamento das mudas, é necessário irrigar a área, né, logo após a semeadura, plantio, por um período não superior a 24 horas. Posteriormente, 10 a 15 dias após a emergência da planta, deve-se iniciar a irrigação. Então, a lâmina de água deve ser aumentada à medida que as plantas vão crescendo, até alcançar uma profundidade de 10 a 15 centímetros. E essa irrigação é necessária até 20 dias após a emergência das panículas. A partir desse período, deve-se iniciar o corte, né, o que corresponde a de 10 a 15 dias antes da colheita. Para qualquer espécie que vamos plantar, cultivar, nós precisamos fazer o controle das plantas invasoras, das pragas e das doenças, né? No caso do arroz irrigado, o período mais crítico da competição por invasoras é na fase vegetativa, até os primeiros 45 dias após a semeadura. Esse controle se fará manualmente ou através do uso de herbicidas, com muito critério técnico e profissionalismo, ou seja, será necessário contratar um profissional para fazer, se for utilizar herbicida, né, fazer a recomendação adequada e a aplicação adequada. E as plantas invasoras, elas constituem um dos principais problemas na cultura do arroz, principalmente no arroz sequeiro, né? O arroz vermelho, por exemplo, é a principal erva concorrente do arroz irrigado por anudação. Então, para controlar o arroz vermelho, o que é necessário? Utilizar a semente desinfestada, né, com alto grau de pureza física, e controlar o nível de infestação das lavouras, através de várias alternativas de manejo. Então, vocês podem utilizar o plantio direto com cultivo mínimo, a rotação de cultura, o uso de herbicida residual ou dessecante, entre outros. Então, a melhor estratégia que vai ser utilizada vai ser de acordo com a recomendação técnica que o profissional que está acompanhando, né, o seu cultivo, a sua propriedade, vai fazer. E aqui tem uma imagem mostrando, né, alguns genótipos do arroz vermelho com diferentes colorações. Então, ele é muito parecido com o arroz normal, só que ele não é um arroz que pode ser consumido. Ele é uma praga, né, uma planta invasora da cultura do arroz comercial. No caso do arroz irrigado, algumas doenças fúngicas se destacam, principalmente a brusone e a mancha de grãos, né? Para todos os tipos, a melhor recomendação é o uso de cultivar tolerante, espaçamento adequado, fertilização balanceada e densidade de plantio correta, que são estratégias que são utilizadas, na verdade, para qualquer manejo de qualquer espécie que você vai cultivar. Então, aqui nós temos na figura 14, né, os sintomas da brusone nas folhas e no colar da folha bandeira do arroz. E, no caso da figura 15, os sintomas da mancha de arroz, da mancha de grãos, desculpa, no arroz, né, que são as duas doenças fúngicas que mais impactam no cultivo. Se aquelas práticas que foram citadas anteriormente forem adotadas, normalmente não tem necessidade de aplicação de agrotóxico. Mas, se necessário, é possível controlar a brusone com tratamento químico com fungicida na parte aérea da planta, né? Mas não é eficiente para a mancha de grãos. E no caso de algumas pragas, como cupins e lagarta elasmo, recomenda-se o tratamento químico das sementes para controle dessas pragas. Um problema que pode surgir na cultura do arroz é de ordem fisiológica, que é o caso da toxidez de ferro, né? Neste caso, a planta ela não tem o seu desenvolvimento satisfatório.
Neste caso, né, o problema ele pode ser diminuído com o manejo da água de irrigação, com o uso de calagem e de cultivares tolerantes. No caso do arroz de sequeiro, então até então nós comentamos um pouco sobre o arroz irrigado. No caso do arroz de sequeiro, normalmente ele é pouco exigente em insumos e é tolerante a solos ácidos. E teve um destacado papel como cultura pioneira durante o processo de ocupação agrícola dos cerrados iniciado na década de 60. Para o arroz de sequeiro, a população de plantas recomendadas varia de 60 a 70 sementes por metro linear para as variedades de ciclo curto, de 50 a 60 sementes para de ciclo médio, e o espaçamento é em torno de 50 centímetros entre fileiras ou sulco de plantio. Isso vai variar de acordo com as características fisiológicas de cada cultivar, de cada cultura. A adubação, né? É recomendável aplicar a mistura NPK no sulco por ocasião do plantio, mas como já havia dito, o nitrogênio ele deve ser parcelado, então a parte aplicada no plantio e a outra em cobertura, né, nas etapas de afilhamento e de emborrachamento. Então, você vai aplicar 1/3 no plantio, no caso do nitrogênio, e 2/3 na cobertura. No caso da aplicação do adubo, o ideal é que ele seja 5 centímetros abaixo e do lado da semente para evitar danos. E a quantidade que será aplicada vai ser de acordo com a análise de solo, baseada na quinta aproximação. Então, vai novamente, né, reforçando. Pega a análise de solo, interpreta, verifica como que estão as quantidades, né, do nitrogênio, fósforo e potássio principalmente, e vai recomendar as doses de adubo de acordo com esses dados da quinta aproximação. Em relação às fases de desenvolvimento da cultura, o arroz ele possui 3 fases de desenvolvimento principais: vegetativa, reprodutiva e de maturação. Geralmente, o ciclo de desenvolvimento de um cultivar ou variedade de arroz é determinado pela sua fase vegetativa, pois as outras 2 fases são pouco variáveis. Então, na fase vegetativa, nós temos a germinação, a plântula, surgem os afilhos e o colmo se elonga. Na reprodutiva, vai ter a formação da panícula, né? A panícula vai se desenvolver e vai ter a parte da floração. E quando já estiver na maturação, o grão vai passar do estágio de grão leitoso para grão pastoso e depois para grão maduro. Então, aqui tem uma imagem mostrando, né, de forma sintetizada, né, as fases de desenvolvimento de arroz, né, do plantio até a colheita. E no caso do arroz sequeiro, nós precisamos também controlar as plantas invasoras, pois além de competir por nutrientes, água e luz, atrapalham no processo de colheita, diminuem a qualidade do grão colhido e podem ainda ser hospedeiros de pragas e doenças. Então, esse controle das plantas invasoras deve ser feito rigorosamente, desde a fase de plântula até o aparecimento dos afilhos primários, e continuando até os 45 dias pós-emergência. E aí o agricultor ele poderá montar um sistema de manejo integrado de pragas que envolverá, né, pode ser preventivo, esse manejo integrado dessas plantas invasoras, então usando sementes idôneas, rotação de culturas na área de plantio, adubação verde. Pode ser feito o controle mecânico, com a retirada manual, né, utilizando a mão. Se uma área for pequena, você consegue retirar as plantas invasoras de forma manual. Ou então com implementos, tomando cuidado para não afetar o sistema radicular da cultura do arroz. E há também o controle químico, né, utilizando herbicidas. Mas é importante conhecer a biologia das plantas invasoras, as épocas e as formas de aplicação para o controle eficiente. Para esse bom controle das plantas invasoras, né, elas devem estar na fase de plântula, de acordo com a dosagem recomendada pelo fabricante ou técnico assistente da lavoura. E o herbicida pré-emergente, ele é utilizado antes da germinação da cultura e da erva invasora. E o pós-emergente, né, o próprio nome está dizendo, ele é aplicado após a emergência da cultura e das ervas. Então, você tem 2 tipos de herbicidas, o pré-emergente e o pós-emergente.
A recomendação vai ser de acordo com a assistência técnica que está prestando consultoria para você no manejo da sua cultura do arroz. Em relação à colheita e o beneficiamento, a colheita de qualquer espécie deve ocorrer na hora certa, para manter a qualidade, a integridade física e biológica do grão. O ponto de colheita do arroz é detectado quando na lavoura 80% das plantas apresentam panículas, né, ou os cachos pendentes, e pelo menos 2/3 dos grãos já estão maduros e com umidade entre 18% e 24%. Essa questão da umidade do grão no momento da colheita tem que ter muito cuidado e muita atenção, porque senão pode causar um trincamento no grão. Uma situação também bastante importante é regular a velocidade, né, que o molinete da máquina colhedora vai ser calibrado, para que, né, que a velocidade de deslocamento da máquina para puxar as plantas com eficiência tem que estar muito bem calibrado a velocidade do molinete em relação à velocidade de deslocamento da máquina, tá bom? Depois que o arroz é colhido, ele deve ser secado para uma umidade de 13% a 14%. Essa secagem pode ser por processos mecânicos ou mesmo naturais, quando em pequenas quantidades. O tempo de secagem que vai demorar, né, para esse arroz chegar a essa umidade vai depender de acordo com o teor de umidade que ele foi colhido. Então, dependendo do teor de umidade que ele foi colhido, você vai demorar mais tempo para chegar a 13%, 14% ou menos tempo. E para armazenagem, né, como ocorre para outras culturas, o local onde o arroz vai ser armazenado deve estar limpo, desinfetado, né, mesmo que seja um pequeno e simples paiol ou um silo metálico graneleiro, para garantir que a umidade vai permanecer nesse nível de 13% a 14%. Né? O ideal é colocá-lo em sacarias empilhadas sob extrato de madeira no chão. Então, aqui tem algumas referências, né, que foram utilizadas e nesta aula, né, eu procurei destacar alguns pontos mais importantes dentro do manejo da cultura do arroz. Tendo dúvidas, né, estarei à disposição durante a oferta da disciplina. E desejo muito sucesso a todos, né, nesse momento de estudo. Um abraço.